Querido Deus e Pai eterno, louvado seja o Teu nome. Aqui estamos nós perante Ti, na Tua presença, nesse lugar santo, para lhe prestar culto e adoração. Querido Deus, pela nossa pecaminosidade sabemos que o melhor culto que podemos prestar ainda é imperfeito. Pedimos a presença do Teu Santo Espírito, que o Teu Santo Espírito toque o nosso coração, que nós possamos entender, Senhor Deus, quão sagrado é este lugar, que nós possamos prestar a Ti um culto de reverência. Esteja conosco em nome de Cristo Jesus. Amém. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai que está nos céus, a nossa gratidão a Ti por mais esse sábado e pelas bênçãos que já recebemos até este momento. Aqui está, Senhor, a Tua igreja prostrada, agradecida pela maneira como Tu tens guiado a nossa vida, Tu tens dirigido a cada um de nós. E pelo grande privilégio de neste sábado nós estarmos reunidos uma vez mais neste local, para continuarmos aprendendo das Tuas verdades e continuarmos nos preparando para muito em breve morarmos todos contigo no lar celestial. Senhor, neste momento nós queremos
pedir que Tu estejas ao lado de cada um daqueles Teus filhos que estão passando por dificuldades, diferentes problemas. Que Tu, como um Deus de amor, um Deus de bondade e de misericórdia, esteja ao lado de cada um, confortando, ajudando e resolvendo a cada caso segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade. A Tua palavra será aberta dentro de alguns instantes mais. O Teu mensageiro, o pastor Helbert, queremos pedir uma bênção muito especial para ele e que mais uma vez ele seja usado como instrumento nas Tuas mãos. E que a mensagem que Ele preparou para esse momento possa reforçar mais e mais a vida espiritual de cada um dos Teus adoradores. E que ao sairmos daqui, saiamos mais animados, mais dispostos e decididos a continuarmos vivendo a vida cristã e nos preparando para o breve encontro com nosso Senhor Jesus Cristo. É a nossa oração, é o nosso pedido, em nome e por amor de Jesus. Amém. Bom dia, crianças. Hoje eu vou falar para vocês sobre a oração. Orar é depender de Deus e conversar com Deus sobre tudo. Jesus falou para nós na Bíblia que tudo que nós pedimos, que Deus iria nos dar. Deus sempre responde às nossas orações, não é mesmo? Às vezes, Deus responde sim. Às vezes, Deus responde não, porque a gente às vezes pede alguma coisa que na verdade não ia ser bom para a gente. A gente queria muito, mas não é uma coisa boa. E às vezes Deus fala para a gente esperar um pouquinho, quando a gente ainda não está pronto para receber aquilo que a gente está pedindo. Já sei, tive uma ideia, para ver se vocês conseguem entender mais ou menos como funciona, certo? Eu estou com muita fome. Eu não consegui tomar café da manhã hoje, porque eu estava muito ocupada. Com muita fome. Sabe o que eu estou com vontade de comer? Um chocolate. Mas minha fome é tão grande que eu não quero um pequenininho, não. Eu quero um chocolate bem grande, aquele de 1 quilo. Então, eu tenho uma amiga minha, ela gosta muito de mim. Eu vou ligar para ela, eu vou falar, traz para mim um chocolate bem grande, para matar a minha fome. Será que ela vai trazer para mim? Ela gosta de mim. Se ela gosta de mim, ela vai trazer. Vamos ver? Alô? Oi, Fê, tudo bom? É a Dani, que eu estou com muita fome, mas eu queria um chocolate bem grande, enorme, gigante. Você traz para mim, por favor? Acho que ela vai trazer, vamos esperar. Será que eu pedi a coisa errada? Já sei, eu estou com muita fome. Vou pedir só uma bananinha, nem que seja uma bananinha. Uma banana vai ficar bom, porque eu estou com muita fome. Vou ligar de novo. Oi, Fê, eu estou com muita fome mesmo. Traz pelo menos uma banana para mim. Estou com muita fome, não estou aguentando de fome. Traz para mim, por favor. E agora, será que ela vai trazer para mim? Estou com muita fome, não estou aguentando. Oh, ela está trazendo só uma bananinha? Olha lá. Ela está trazendo um monte de fruta para mim. E com Deus funciona do mesmo jeito.
Quando a gente pede a coisa certa, Ele dá ainda mais do que a gente pediu. Então a gente tem que aprender a pedir. Vamos orar? Vamos lá? Posição de oração e o olho é bem fechadinho e a boca também. Querido bom Deus, muito obrigada por esse sábado, pela chuva que o Senhor nos dá e pelas suas bênçãos. Obrigada por ouvir nossas orações. Nos ajude a saber como orar. Isso que eu te peço e agradeço. Por Jesus. Amém. Provai e vede. História de hoje: o Morro da Cruz. Dos dias 24 a 26 de março de 2015, aconteceu uma situação meteorológica estranha no norte do Chile. Uma grande frente fria produziu chuvas incomuns que caíram sobre toda a região norte do deserto do Atacama. Olá, eu sou Márcio Variz, sou adventista, moro aqui em Paipote e sou um testemunho vivo da inundação que aconteceu neste lugar. E também quero contar a vocês um pouco das coisas trágicas que aconteceram aqui no dia 23 de março de 2015. Aqui foram produzidas grandes inundações, produto da quantidade de água que correu e também da natureza do solo, já que não tem tanta capacidade de absorção. Isso produziu uma inundação de água, lama, rejeitos minerais, lixo e os esgotos, que também não suportaram tanto fluxo de água, o que acabou provocando uma mistura muito insalubre de água que recorreu às ruas, montanhas, desfiladeiros. Populações inteiras ficaram inundadas embaixo da lama, em alguns casos chegando até mesmo ao teto das residências. Você pode pensar que aqui há uma estrada, mas não é bem assim. Correu muita água da inundação e quando a muralha quebrou e as pessoas entraram em perigo, recorreram a um refúgio em uma montanha que está aqui perto e que ali, por sinal, tem uma cruz. Do alto da Montanha da Cruz, podemos avistar essa população que foi invadida pela inundação, uma mistura de lama, pedra, água. Diante dessa situação que alarmou todo o país, a ADRA foi uma das primeiras instituições humanitárias que estiveram presentes em Copiapó e na zona afetada, trazendo ajuda, especialmente para os efeitos da saúde. Kits de higiene e saneamento básico foram trazidos pela ADRA em primeiro lugar, e a ADRA também colaborou com a igreja na entrega de outras ajudas para as pessoas afetadas: água, alimentos, móveis e utensílios para o lar e outros. Atualmente, uns três meses depois da catástrofe, a ADRA continua ajudando as famílias atingidas. Neste caso, com os programas de educação sanitária na comunidade e especialmente para os líderes comunitários, para que a informação seja divulgada na comunidade em geral. Não sou nenhum jornalista profissional, mas eu sou uma vítima. E as coisas poderiam ter sido muito piores se não fosse pela ajuda da ADRA. Aqui me trouxeram alimentos, cobertores, cama e também uma nova cozinha. Amigos e irmãos, quero convidá-los para que vocês também possam participar, ajudando a obra de ADRA financeiramente, com doações, como voluntários. Há tantas formas de ajudar, porque assim como neste lugar, onde estão as pessoas que foram afetadas, se refugiaram, e neste lugar, na frente, há uma montanha chamada El Cerro de la Cruz. Ali eles colocaram suas barracas e estiveram refugiados da emergência. Sendo assim, a ADRA é uma ponte que, através da ajuda humanitária, também leva as pessoas à cruz, para que ali elas se refugiem do pecado, do mal deste mundo, e possam encontrar ali a paz que todos procuramos.
Feliz sábado a todos. O sermão desta manhã, para mim, é o sermão mais desafiador de todos os que eu já preguei até hoje. E vocês vão entender por que eu estou falando isso. Ocupado demais para não orar. Como é que Jesus Cristo venceu o pecado 100%, sendo 100% humano? Você que está nos acompanhando agora pela internet, você que está aí em sua casa agora, como Jesus pôde vencer o pecado sendo 100% humano? Você por acaso está ocupado demais que você não consegue orar? Querido amigo, você tem sido desafiado para ter uma vida de oração plena? Ou você se sente desafiado para isso? Onde estava o segredo de Jesus para vencer as tuas tentações? Onde está o nosso poder para vencer as nossas lutas espirituais? A Bíblia diz que Jesus orava muito. E eu pergunto, para que Jesus orava? Qual era o seu propósito? Eu pergunto, qual é o propósito da oração em nossa vida? Jesus disse o seguinte, há um verso da Bíblia que nós vamos ler daqui a pouquinho, há um verso onde Jesus disse assim: pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. A Bíblia diz assim que Jesus, ao falar sobre oração, Ele disse que tudo o que nós pedíssemos a Deus, Ele daria. E quando Jesus diz assim que Ele daria tudo mesmo. Mas em que constitui o segredo para receber aquilo que nós pedimos? Quando é que Deus nos concede tudo aquilo que nós pedimos? Será que Jesus conseguiu tudo aquilo que Ele pediu porque Ele era Deus? Ou porque Ele era o Filho de Deus? Qual era o segredo de Jesus para receber tudo o que Ele pedia? E tudo aquilo que Jesus Cristo pediu do Pai, Ele recebeu. Todas as coisas. Eu gostaria que você agora acompanhasse comigo, através do livro de Lucas, como Jesus orava e qual é o segredo para que nós possamos receber tudo aquilo que nós pedimos. Lucas capítulo 6, acompanhe conosco a leitura da Bíblia agora. Lucas capítulo 6, e nós vamos começar a ler a partir do verso 12. Você quer saber como você poderá conseguir tudo aquilo que você deseja? Então vamos acompanhar a leitura bíblica e vamos saber o segredo de Jesus, que pode ser o seu segredo também. A Bíblia diz assim: naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. A Bíblia diz que Jesus Cristo, Ele passou a noite inteira orando a Deus. Você gostaria de receber tudo aquilo que Deus tem para você? Um dos segredos é passar a noite toda em oração. Eu pergunto nesta manhã, há alguém aqui que já por mais de 2 vezes passou a noite inteira em oração? Pode ser que sim. Mas aqui está o desafio, uma das condições para que Deus possa nos atender é ter momentos especiais com Deus durante as madrugadas. E Jesus passava noites inteiras em oração. Capítulo 19, verso 18, capítulo 9, verso 18, no mesmo livro de Lucas. Qual era o outro segredo de Jesus, além de passar a noite toda em oração? No capítulo 9, no verso 18, a Bíblia diz assim: estando ele orando à parte,
achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: quem dizem as multidões que eu sou? Aparentemente aqui está tudo normal. Mas a Bíblia menciona que, estando ele à parte, Jesus, quando ia orar, ele saía do meio da confusão, ele saía do meio da multidão, e ele se colocava à parte para poder orar. Se você quer que Deus atenda às suas orações, e eu também, nós precisamos encontrar um lugar, e precisamos encontrar um momento para nos encontrarmos com Deus. Você já tem horários marcados com Deus na próxima manhã? Ou no próximo dia? Você já marcou um encontro com Jesus? Nós temos que escolher um lugar e um momento com um propósito, o propósito de orar a Deus. Isso nos faz entender que a oração é o momento especial que temos que ter com Deus. Nós temos que marcar esse encontro, temos que ter um local reservado e um momento especial de comunhão. No capítulo 11, verso 1, olha o que diz aí a palavra de Deus. De uma feita, estava Jesus orando, capítulo 11 de Lucas, verso 1. Orando em certo lugar, quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. A Bíblia menciona claramente, queridos, que ele tinha um lugar especial de oração. Pode ser o seu jardim de inverno, pode ser o banco do seu carro, e antes de sair para o trabalho, você se assenta ali, no momento silencioso, tranquilo, e você vai conversar com Deus. Você pode estar pensando que não faz sentido o que eu estou dizendo nesta manhã, não é verdade? É possível que alguns estejam assim: esse pastor está fora da casinha, não é isso? Ele está viajando na maionese, como dizem alguns. Como orar pedindo a Deus 500 mil reais? Eu quero dizer que quando eu falo de orar por 500 mil reais, eu não estou falando de orar para ter muito dinheiro, não é isso. Eu estou falando de coisas que para você são impossíveis. E talvez ao falar de 500 mil reais você tenha pensado assim: isso é impossível. Mas eu estou falando aqui é de coisas impossíveis, que você pode pedir a Deus e Ele vai te dar. Eu estou falando de um desvio de comportamento que você acha que é impossível mudar. Eu estou falando disso. Eu estou falando da restauração do seu lar, da sua família. Eu estou falando da restauração do seu casamento, que pode ser que você pense hoje, agora, o meu caso é impossível de ser solucionado. Eu estou falando de impossibilidades. Eu estou falando de ficar livre da culpa de um pecado que não lhe deixa ter a consciência tranquila desde que você caiu no pecado e você não consegue abandoná-lo, e a sua consciência o acusa de dia e de noite. Eu estou falando de ficar livre da culpa, aquilo que você considera impossível nesse momento. Pode ser que você esteja vivendo as alturas da comunhão com Deus. Talvez você esteja vivendo o momento mais feliz da sua vida. Talvez você que está nos acompanhando agora aí na sua casa, talvez você esteja vivendo um momento de grande espiritualidade, de um grau de espiritualidade elevado, mas pode ser que haja alguém que esteja vivendo os mais profundos vales do pecado. E se é a sua situação nesse momento, querido amigo, eu quero dizer que Jesus pode atender a nossa oração e cobrir as nossas faltas, os nossos pecados. Como era a vida de Jesus? Como era a vida de Jesus? Não será esse o motivo porque muitos de nós estamos completamente desanimados em nossa vida espiritual, porque não temos uma vida de oração? Uma certa vez um professor, lá no seminário, ele estava pregando num culto da mata, como aqui também existe o culto da mangueira. Ele disse assim que quando a mãe dele foi ensiná-lo a orar, ele era pequenininho, a mãe disse assim para ele: filho, à noite, antes de dormir, você tira os sapatos, não é?
E ele disse: é, mãe. E ela então disse assim: então, uma vez que você tirou os sapatos, não jogue pelos cantos do quarto. Faça o seguinte: pegue os seus sapatos e coloque no fundo, próximo à parede. E aí, quando você tiver que colocar os sapatos lá no fundo, próximo à parede, você vai ter que se ajoelhar para colocar os sapatos lá. E quando você se ajoelhar, lembre-se que você precisa orar. E quando você acordar, meu filho, você vai precisar pegar de novo os seus sapatos. E você vai ter que se ajoelhar novamente para pegar os seus sapatos. E quando você se ajoelhar, você se lembre que deverá orar novamente. O pastor Carlos Camarena foi um dos melhores professores que eu tive. Ele disse que quando ele era criança, ele aprendeu a orar assim, de uma simples forma que a sua mãe lhe ensinou. E ele disse que por vários momentos ele orou, lembrando-se desse momento. Mas houve uma época da sua vida que ele se esqueceu das orientações da sua mãe. E ele se esqueceu de fazer isso. Na verdade, ele deixou de orar e ele pagou um preço caro por isso. Mas ele dizia para nós naquele culto da mata, ele disse assim: agora eu tenho o maior prazer, simplesmente pego o telefone do céu e eu falo com o Criador do universo. Amigos queridos, a impressão que eu tenho é que nós somos mendigos ricos. Deus disse assim: tudo que me pedirem, eu vou dar para vocês. A impressão que eu tenho é que nós temos um Pai poderoso, maravilhoso, que quer nos dar muitas coisas, e nós não recebemos. Sabe por quê? Porque nós não pedimos a Deus o que nós queremos. Nós queremos que Deus saiba o que nós precisamos, e que nos conceda aquilo que nós desejamos, sem que a gente precise pedir. E alguns podem dizer assim: mas Deus não sabe o que eu preciso, o que eu necessito? Por que eu preciso orar? Ele não pode me conceder tudo aquilo que eu preciso, sem que eu necessite orar? Deus poderia fazer isso, mas Deus não quis que fosse assim. No seu amor de Pai, Ele quer que seus filhos se aproximem dEle, e que peçam a Ele aquilo que precisam. Nós em nossas orações precisamos ser específicos. Precisamos dizer para Ele aquilo que realmente nós queremos dizer, e não aquilo que nós pensamos que vai agradá-lo. Se você está infeliz, diga que está infeliz. Se você não está concordando com algumas coisas que estão acontecendo, fale para Ele, questione, mas seja sincero com Deus. Abra o seu coração, fale o que você quer falar. Não fale aquilo que agrade a Deus somente, porque Deus se agrada disso. Leia a Bíblia comigo, Marcos capítulo 1, verso 35. Em Marcos, no capítulo 1, verso 35, a Bíblia menciona que Jesus, Ele tinha uma vida de oração. Que coisa linda! Jesus é o nosso maior exemplo. E veja só o que Jesus fazia. Marcos capítulo 1, o verso 35. A palavra de Deus diz assim: tendo se levantado alta madrugada, saiu para um lugar deserto e ali orava. Há muitos cristãos hoje que vivem simplesmente infelizes. Há muitas pessoas que são cristãs hoje que vivem como derrotados, fracos espiritualmente, e sobretudo pobres, sem condições, porque não querem pedir a Deus, que é o dono de tudo. Há muitos cristãos vivendo assim. Escute bem o versículo de novo, queridos. Aquele que eu mencionei no início, que nós não lemos ainda. Diz assim: pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Vejam bem, não sou eu que estou dizendo isso, e nem prometendo. Deus é quem promete. Se você pedir 500 mil reais, Ele vos dará. Quem diz isso é Deus. Alguém pode dizer assim: dará mesmo? E eu digo para você: dará. Ele dará 500 mil reais para você. Ele dará. Eu vou dizer mais. Quando você
ouviu a palavra 500 mil reais, o que você pensou em fazer com 500 mil reais? Será que alguém aqui pensou assim, olha, eu vou receber 500 mil reais, vou pedir a Deus, e se Ele me der, eu vou construir uma igreja, e vou equipá-la com tudo aquilo que é necessário para que a pregação do Evangelho aconteça? Alguém pensou isso aqui? Pode ser que sim. Alguém pensou assim, se eu receber 500 mil reais, e eu vou pedir a Deus, mas eu vou pedir a Deus para doar para uma instituição de caridade. Será que alguém pensou assim, bom, se eu receber 500 mil reais, eu vou comprar um carro zero? Pode ser que alguém tenha pensado assim, eu compraria uma casa na praia. Se é que dá para comprar com 500 mil reais, mas talvez, dependendo da casa, sim. Tudo que nós pedirmos, Deus vai dar para nós. Agora, esse texto, tudo que pedirdes, eu vou dar para você. Esse verso não está completo, nós vamos ler agora todo, de forma completa. João capítulo 15, verso 7. E aí nós vamos entender o que realmente Jesus queria dizer. João capítulo 15, o verso 7. Agora vamos ler o texto todo completo. Acompanhem conosco, você que está aí na sua casa, no seu quarto, quem sabe na sala, no seu escritório. Acompanhem conosco a leitura da Bíblia. A Bíblia diz assim no capítulo 15, o verso 7. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis, aí então, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Eu pergunto nesta manhã, querido amigo, você está permanecendo em Cristo? O que significa permanecer em Cristo? E as palavras de Cristo permanecerem em nós? Deixa eu dizer uma coisa, querido. Permanecer em Cristo é ter o mesmo pensamento que Cristo. Cristo disse assim, se você tiver os mesmos pensamentos que eu, se você tiver os mesmos gestos que eu tenho, e tiver as mesmas atitudes que eu tenho, você pode me pedir tudo, até 500 mil reais, e eu vou dar para você. Sabe por quê, queridos? Porque Jesus sabe, Deus sabe, que se nós tivermos os pensamentos de Cristo, se nós estivermos tão intimamente ligados a Cristo, que tivermos os gestos de Cristo, aquilo que nós vamos pedir, não é para o nosso próprio bem, não é um pedido egoísta, não é um pedido para o meu bel prazer, mas eu vou estar pedindo para a honra e glória de Deus. Por quê? Porque muitas vezes Deus não nos atende. Primeiro porque não somos perseverantes. Não conheço ninguém que seja perseverante o suficiente para esperar a resposta de Deus. Nós somos imediatistas. Nós achamos que Deus não vai nos responder e por isso nós desistimos. Muitas vezes acontece conosco. Segundo, muitos não recebem porque pedem de forma egoísta. Eu acabei de mencionar aqui um exemplo. Nós não recebemos bênçãos de Deus porque às vezes nós somos autossuficientes. Nós nascemos e crescemos e aprendemos a confiar em nós mesmos. E aí nós não pedimos. Desde que nascemos, aprendemos as regras da confiança em si mesmo. Amigos, embora a oração seja estranha à nossa orgulhosa natureza humana, muitos de nós, de alguma maneira, em algum momento na jornada da vida, nós caímos de joelhos. Nós inclinamos a nossa cabeça. Nós fixamos a atenção em Deus e nós simplesmente oramos. Por mais orgulhosos que nós sejamos, e eu sou o principal deles, por mais que sejamos orgulhosos e autossuficientes, chega um momento em nossa vida, quando ninguém pode resolver o nosso problema, quando nós tentamos fazer de tudo e não conseguimos com as nossas próprias forças, aí nós recorremos a Deus. Eu vou dizer uma coisa, é impossível não orar quando estamos com uma doença terminal. Se você crê em Deus, e está numa situação em que alguém da sua família, ou você mesmo, está passando por um problema de uma doença terminal, é impossível você não orar. Não é assim que acontece? É impossível não orar quando somos traídos, ou quando traímos e a consequência nos sobrevém. É impossível não orar.
quando os problemas vêm sobre nós e não temos saída, não temos solução, é impossível não orar quando estamos desesperados e descobrimos que existe uma esperança para nós. E se há uma esperança, nós oramos. É impossível não orar quando sentimos que há uma luz no fim do túnel. Queridos, eu estava preparando a mensagem, hoje eu acordei às 3 da manhã. Eu estava estudando e orando, e Deus me pediu para falar uma coisa nesta manhã. Uma frase só, e eu não sei para quem é, mas eu venho aqui nesta manhã lhe trazer um recado do céu. Amigo, eu não sei como está a sua situação hoje, mas há uma luz no fim do túnel. Pergunte às pessoas que enfrentam tragédias ou provações, mágoas ou pesar. Pergunte às pessoas fracassadas e derrotadas, que se sentem solitárias. Perguntem para as pessoas que se sentem discriminadas. Perguntem para elas a respeito do que aconteceu em sua alma quando, por fim, caíram de joelhos e derramaram o coração diante do Senhor. Pergunta para elas. Algumas pessoas me disseram assim: eu não posso explicar, mas senti como se Deus me compreendesse naquele momento. Outras declararam: senti-me cercada pela presença dEle. Outros me disseram assim: eu senti conforto e paz que nunca havia sentido antes. Essa semana eu atendi algumas pessoas aqui em nossa igreja, e uma delas já era a 3ª vez que eu a atendi. Eu estou acompanhando o seu caso, o caso da sua família, e tenho tentado ajudar, e tem sido uma grande bênção, mais para mim talvez do que para ela, e ela talvez nem saiba disso. E eu orei com essa pessoa, e ela me disse algo interessante. Ela disse que estava feliz, e ela me disse assim: pastor, eu orei naquela madrugada desesperada, estava disposta a salvar o meu casamento, a minha família e a minha própria vida espiritual. Eu orei e senti Deus lavando a minha alma de todo o lixo que havia dentro do meu ser. Enquanto eu não limpasse a sujeira do meu coração, não conseguiria limpar a sujeira da minha vida. Ela disse que se sentia culpada, mas que ao se arrepender, ao clamar a Deus naquela madrugada, todo o peso e carga saiu de cima dela. Ela disse assim: e eu me senti aliviada e perdoada. Hoje se faz necessário parar um pouco e diminuir o ritmo a fim de nós orarmos, queridos. Talvez eu e você, nós estejamos ocupados demais. E o tema desta manhã é ocupados demais para deixar de orar, para não orar. Há alguém aqui que não precisa de oração? Podemos nos sentir valorizados e cuidados por Jesus. Hoje se faz necessário parar um pouco e diminuir o ritmo e orar. Deus sempre foi acessível, Deus sempre esteve conosco. Porque nós não temos recebido de Deus muitas coisas. A ciência aumentou com rapidez, transformando cada aspecto de nossas vidas. E sabe o que está acontecendo hoje? Nós estamos no mundo dos sentidos, e existe agora várias tecnologias, com todas as suas promessas e perigos. O papel de todas essas tecnologias em nossa vida tem sido avassalador. Não podemos deixar de tomar conhecimento delas. E eu não estou aqui falando mal das tecnologias, pelo contrário, eu me beneficio delas. Eu estou aqui pregando, usando a tecnologia. O meu iPad tem aqui o meu sermão, eu tenho usado a tecnologia, eu trago o celular para a igreja, mas eu uso o celular na igreja com um objetivo, para ver ali o programa que nós estabelecemos, litúrgico, para acompanhar o que está acontecendo. Mas está havendo uma grande concorrência. O homem, o ser humano, foi criado com 2 necessidades básicas, que é a necessidade da comunicação com o sagrado. Todo homem, todo ser humano tem necessidade de se comunicar com um ser superior. Os índios invocam lá os seus deuses. Aqueles que adoram outros deuses invocam uma deidade, e nós adoramos a Deus. Nós temos essa necessidade de nos comunicarmos com o sagrado. Mas a outra necessidade é a necessidade de pertencimento. Nós queremos pertencer a um grupo.
Nós somos todos adventistas do sétimo dia. Nós somos todos cristãos. Nós queremos fazer parte, nós queremos pertencer. E nós entramos ali na internet e nós vamos para as redes sociais porque nós queremos pertencer. Sabe o que está acontecendo? Está havendo uma transferência da devoção humana. Hoje, por causa desse regime da velocidade, que um estudioso chama de dromocracia, porque vem da palavra dromo, que é velocidade. Então, hoje nós estamos na era digital, e hoje há uma violência, nós somos violentados todos os dias, com a velocidade, com a urgência das coisas. Nós criamos a tecnologia, nós criamos as coisas que vêm da tecnologia, mas nós não conseguimos viver de formas a priorizarmos aquilo que realmente é importante. E sabe o que está acontecendo? Às vezes você vê na igreja, Deus está sendo adorado, e muitas vezes, enquanto Deus está sendo adorado, através de um louvor, através de uma pregação, o pastor está falando sobre alguma coisa tão importante, e aí então nós estamos muitas vezes conectados a uma outra coisa que não tem nada a ver com a adoração a Deus. E nesse momento há uma transferência da devoção humana, e nós deixamos de adorar o Criador para adorar a máquina. Tecnolatria. Existem muitas pessoas que estão cometendo a idolatria sem saber. Quando nós acordamos de manhã bem cedo, no momento em que nós acordamos, qual é a primeira coisa que nós pegamos? É a nossa Bíblia? Quando nós acordamos, queridos, logo cedinho pela manhã, é a Bíblia que eu pego para poder ler? Ou é o meu celular? Queridos, há uma transferência da devoção humana. E eu quero dizer que alguma coisa está acontecendo conosco. O que aconteceu com a gente? O que está acontecendo com o ser humano? O que aconteceu com os ideais de amor, justiça, honestidade, compromisso com a verdade? Estamos nos distanciando do ideal de Deus para nós. Até que ponto essas inovações são uma ajuda ou um obstáculo a vivermos como seres humanos? De que forma tudo isso tem afetado a nossa vida de comunhão com Deus? Diante desta nova cultura, desta nova vida exterior, as pessoas contemporâneas percebem cada vez mais um vazio interior, uma confusão, uma sensação aflitiva, de não saberem se estão realmente vivendo ou se estão simplesmente sendo vividas por todas as inovações do homem pós-moderno. A questão é muito complexa, queridos. Eu não sei aonde nós vamos parar, mas uma coisa eu sei: nós temos uma coisa a priorizar: a nossa devoção com Deus, a nossa vida de oração. A vida humana tem sido agredida de todos os lados por fatores diversos, novas estruturas econômicas, muitas vezes solapando as identidades vocacionais de homens e mulheres, novas técnicas de controle de natalidade oferecendo às mulheres uma nova independência, novos ensinamentos psicológicos, novos ensinamentos religiosos. O lazer foi afetado. A tecnologia facilita muitas coisas. Hoje nós podemos nos comunicar com pessoas a longas distâncias. Hoje nós podemos ver pessoas que estão a grandes distâncias. Muitas coisas foram facilitadas. Muitos de nós afirmamos não ter tempo para oração diária. E eu fiquei pensando na minha vida de oração, e talvez você possa estar pensando agora na sua vida de oração. O que é realmente importante para você? Você é cristão? Certamente que é. E por isso eu sei que você se preocupa com a sua vida espiritual. Eu quero finalizar, o tempo não vai me permitir falar um pouco mais, mas os céticos podem argumentar quanto às orações que são respondidas, dizendo que isso são coincidências. Porém, um arcebispo inglês comentou: é impressionante quantas coincidências acontecem quando alguém começa a orar. E isso é fato. Deus definitivamente está disposto a ouvir você, querido. Eu gostaria de passar aqui para vocês rapidamente. Eu gostaria de colocar aqui na tela. Deus está disposto a ouvir você, querido amigo. E veja só o que diz aqui: nenhuma oração no mundo soa mais doce para Deus do que a sua. Nada no cosmo o impediria de dirigir
toda a sua atenção para as suas petições. Não é extraordinário isso aqui, queridos? Nada no cosmo impediria de Deus atender a sua petição, porque Ele ama a gente, Ele nos ama. George Miller foi um grande homem. Eu pergunto, há alguém aqui que tem orado para que seu marido pare de beber? Há alguém aqui? Essa semana ele voltou bêbado para casa. Há alguém que tem orado por um emprego, mas percebe que ninguém quer contratá-lo por causa da sua idade ou por qualquer outro motivo? Há alguém que está orando por uma namorada ou por um namorado? Há alguém que está orando por sua esposa a fim de que ela seja curada da depressão e percebe que ela pode estar à beira do suicídio? Há alguém aqui que está orando pelo seu casamento? Amigos, o mais embaraçoso de tudo isso é o fato de que as pessoas que mais sofrem com isso são aquelas pessoas que realmente creem que a oração move montanhas. Isso é embaraçoso. Jesus disse, em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, se a este monte disserdes, ergue-te e lança-te no mar, isso será feito. E tudo quando pedirdes na oração, crendo, recebereis. Mas não podemos nos esquecer de algo muito importante, para que não fiquemos com a mágoa da oração não respondida. As respostas de Deus funcionam da seguinte forma: se o seu pedido for errado, Deus diz, não vou lhe dar. Se o pedido não foi feito no momento certo, Deus diz, calma. O seu pedido é certo, mas o momento não é agora. Calma. Se você estiver errado, Deus diz, filho, cresça, amadureça espiritualmente, e você vai me pedir de forma correta. Mas se o pedido, o momento e você estiverem certos, Deus diz, vamos lá, filho, vamos lá, eu vou lhe conceder. Um exemplo disso foi no Monte da Transfiguração. Lá estava Moisés, Elias e Jesus. E Pedro disse assim, Senhor, como é bom estarmos aqui. Vamos construir aqui umas cabanas e vamos permanecer aqui no topo da montanha. Vamos permanecer aqui com Elias e Moisés. Jesus disse, não. A resposta à oração de Pedro foi, não. Eles precisavam voltar para as planícies, para cumprir a obra que lhes era designado. Não era hora de permanecer no topo. O pedido de Pedro foi inapropriado, mas Deus queria dar o melhor para eles. Quando a mãe de Tiago e João pediu assim um lugar especial no reino, um lugar privilegiado, Deus disse assim, não, porque você não tem ideia do que significa ser o meu seguidor. Haverá muita dor. Esse homem chamado George Miller, ele disse assim que não teve nenhum pecado que ele acredita não ter cometido. Deu muito trabalho para Deus, zombou da fé, relutou para aceitar a Jesus, mas com 20 anos de idade, ele se tornou cristão. Depois de uma visita à sua casa, no momento de oração, ele se converteu, e ele se converteu de forma drástica. E queridos, esse homem se converteu. Em 1829 foi a Londres para fazer um treinamento. Esse homem orou e recebeu aproximadamente 395.250.000 em resposta a orações, sem jamais ter pedido uma oferta sequer. Se isso tivesse ocorrido há 2 ou 3 mil anos atrás, os céticos iriam sem dúvida questionar a autenticidade desse fato. Mas como ocorreu no final do século XIX, com registros modernos e evidência factual, tais fatos não podem ser negados. Esse homem, ele fez muitas coisas, infelizmente o tempo não vai me permitir. Ele se casou com Mary Groves. Ele orava diariamente, ele fez mais de 50.000 orações. E essas 50.000 orações estão registradas e foram atendidas.
50.000 orações. Ele anotava o pedido, quanto tempo ele orou e quando foi recebida a bênção. Esse homem chamado George Miller, houve uma época em que as doenças começaram a afetar as pessoas e muitos meninos se tornaram órfãos. E em 1870 ele conseguiu, nesse período, montar 5 orfanatos com mais de 2.000 crianças. E um dia, queridos, ele estava com as crianças, e no momento da oração ali, na hora de se alimentarem e comerem um pão, não havia pão para eles comerem, não havia pão, nada. E na hora que ele foi orar, ele pediu que as crianças orassem agradecendo pelo alimento. Você imagina o que significa isso? Naquele momento, alguns minutos depois que as crianças oraram agradecendo pelo alimento, com o prato vazio. Essa história é uma história real. Um indivíduo que passava com uma carroça para levar pães para uma outra cidade, a roda quebrou exatamente em frente ao orfanato. E ele então bateu a porta do orfanato e ofereceu os pães para as crianças. Eu não sei se você é tão duro para não crer no que Deus pode fazer, mas é muita coincidência. Mas são tantas as coincidências como resultados de orações, que não pode ser coincidência, e não há coincidências, porque são muitas. E é incrível como há tantas coincidências na minha vida e na sua, não é verdade? Eu gostaria de fazer uma pergunta nesta manhã. Há alguém que gostaria de dizer assim: Senhor, eu quero viver uma vida de oração. Eu quero ser uma pessoa mais próxima de Jesus. Eu quero ter mais intimidade com Deus. Eu quero aprender a ser como Jesus. Eu quero ter os pensamentos de Jesus, os gestos de Jesus. Eu quero ter o jeito de Jesus. Se há alguém nesta manhã que gostaria de dizer isso para Deus, eu gostaria, onde você estiver agora, eu gostaria que você ficasse em pé. Eu quero fazer uma oração. Aliás, eu vou pedir ao pastor Jairo que faça essa oração para mim. Grandioso Pai, nós não sabemos pedir, porque pedimos mal. Nos ajuda, Senhor, a pedir aquilo que é certo. Aquilo, ó Pai, que corresponde de acordo com as nossas necessidades reais. Nós somos crianças indefesas. Nós não sabemos muitas vezes explicar o que ocorre conosco ou com a nossa vida espiritual. Mas o Senhor é um Deus que ouve os nossos pedidos. É um Deus que não está surdo, mas sempre está disposto a ouvir as orações dos teus filhos. Há muitas pessoas aqui, ó Pai, que pedem pela família, pedem pelo casamento, pedem por um emprego, pela saúde. São tantos os pedidos aqui, ó Pai, que neste momento te elevamos ao trono de graça. Por favor, ó Pai, nos ajuda a ser pacientes, a entender que toda a trajetória, todos os planos estão guardados e providenciados através de Ti. Guia a nossa vida, nos dirija para a eternidade e nos ajude, ó Pai, a um dia estarmos prontos para quando o Senhor voltar. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Participe conosco dessa experiência de adoração a Deus em uma das igrejas adventistas espalhadas pelo Brasil. Entre agora no site encontreumaigreja.com.br e localize uma igreja próxima a você. Estamos aguardando a sua presença.